Fala aí, meus amigos são paulinos, tudo bem com você? Vamos resumir o que aconteceu ontem no Morumbi, São Paulo e Grêmio, terceira rodada do Campeonato Brasileiro e outras informações. Você fica no final do vídeo aí, você fica até o final do vídeo, tá? E você vai saber de outras informações exclusivas aqui no vídeo de hoje. Além da gente falar um pouquinho do Clássico Nacional ontem envolvendo São Paulo e Grêmio no estádio do Morumbi, tá? Então você fica até o final do vídeo que a gente vai trazer mais informações. A gente vai atualizando aqui você e, claro, sonoras dos jogadores aqui, a gente vai narrar na nossa voz e também, claro, do Crespo, certo? O São Paulo que ontem fez a estreia da camisa oficial para 2026. Do estádio do Morumbi, o jogo contra o Grêmio, tá? São Paulo que ontem fez sua estreia da camisa aí. E aí, ontem estreou, acho que, digamos, pela primeira vez jogando junto o trio, Lucas, Luciano e Caleri. Olha, se der entrosamento esse trio aí, eu acho que o Crespo vai utilizar mais vezes. Não é que ele vai abrir mão do 3-5-2, que eu acho muito difícil ele abrir mão do 3-5-2. É um esquema que ele gosta. É um esquema com as peças que ele tem, que ele se acha protegido ali. Ele, certo que falta ali um camisa número 5, né? Aquele volante, marcador na cabeça da grande área. Mas ele precisa dar oportunidades para o Luan. O Luan precisa jogar. A gente só vai saber se o Luan vai ter mesmo condições se ele tiver uma sequência. Ele precisa testar o menino lá, o Matheus Ferreira, quando voltar de férias. Esses são os 2-5 que ele tem. E o Pablo Maia entrou muito bem ontem. Tá precisando mesmo de uma recuperação. O Pablo Maia entrou muito bem ontem na partida. Bom, foi um jogo que acho que o São Paulo teve o São Paulo jogou a sua melhor partida na temporada 2026. Ontem no estádio do Morumbi, diante do Grêmio que veio para se defender. O Grêmio não veio para jogar com o São Paulo, mesmo pela sua grandeza, pela sua história, que nós achávamos que o Grêmio vinha, né, para pelo menos combater ali o São Paulo. O Rafael não fez nenhuma defesa. Eu acho que o uniforme do Rafael pode guardar para o próximo jogo, ele não sujou, né? E isso fez com que o São Paulo tivesse superioridade pelo futebol apresentado, pela escolha, a escalação. O Crespo ontem ele abriu mão do 3-5-2, que ele poderia utilizar o 3-5-2, mas ele preferiu colocar ali, porque ele tinha no banco o Ferrarese e tinha o Dória no banco de reservas, os dois zagueiros. Ele poderia deixar só um no banco e poderia ter entrado com 3 zagueiros, Sabino, Alan Franco e Ferrarese. Não, ele resolveu segurar e manteve ali o Lucas no meio. O Lucas vem jogando naquela meia cancha, meia atacante, que não é, o Lucas não é meia, ele não faz o papel de meia, mas sim como meia atacante, fechando ali o corredor por dentro, que é uma posição que eu acho que o Lucas está se adaptando. Já é o segundo jogo que ele entra ali, que ele joga naquela posição. Tudo é uma questão também de adaptação, né, o Lucas Moura. Então a gente viu ontem um São Paulo arrasador, massacrador. São Paulo amassou o Grêmio. São Paulo era para ter terminado o primeiro tempo vencido de 3-0. E no contexto geral do jogo, São Paulo era para ter vencido por 6-0. São Paulo perdeu muitas oportunidades, né? O Grêmio não foi aquele time que assustou, mas porque o São Paulo também conseguiu marcar ali, digamos, suas peças principais. O Carlos Vinícius, que é um dos caras que vem fazendo gol ali com a camisa do Grêmio, é destaque. Ontem mesmo passou ali, eu acho que o Sabino não deixou ele ter espaço de raciocínio, né? Então, boa partida do Sabino ontem também, certo? Então, esse São Paulo de ontem é um São Paulo que o torcedor quer ver mais vezes. Vai oscilar? Obviamente que vai, é início de temporada, né? São Paulo vem agora de três vitórias, né? 3 jogos, né? Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, vencendo aí o São Paulo. E eu vou te falar, hein, gente, que jogo que o São Paulo fez ontem, né? Para mim foi o melhor jogo que o São Paulo fez ontem no ano, na temporada. Jogou bem o São Paulo, né? Se comportou direitinho. E eu volto a falar aquilo que o Rafinha falou. Volto a falar aquilo que o Rafinha falou. O Rafinha falou e deixou bem claro
Gente, Morumbi, nós temos que fazer o Morumbi, né, o nosso caldeirão. Aqui ninguém pode chegar e achar que vai derrotar a gente e vai bagunçar a gente aqui dentro. Eu não esqueço dessa frase, essa palavra do Rafinha. O Rafinha tá corretamente certo. E parece que isso pegou. Se pegou, pegou legal, cara. Se pegou, pegou legal. Se pegou, pegou legal. Então, o Rafinha tá certo. Né? A gente não pode, os caras não podem chegar aqui e achar que é dono do Morumbi, né? Enfim, isso já vinha acontecendo em alguns jogos. Então, o Rafinha fala corretamente, né? Eu gosto aí da atitude do Rafinha e é isso mesmo. E é isso que o São Paulo tem que fazer. E vem fazendo, vem se impondo dentro de casa, né? São Paulo não tem que temer adversário dentro do Morumbi. É ao contrário, o adversário que vier para o Morumbi tem que ser temido. Ele tem que ficar com medo mesmo do São Paulo dentro do Morumbi. Então o Rafinha falou isso, eu me lembro da coletiva, não me esqueço dessa frase dele. E parece que os jogadores colocaram ali em mente, né? E o São Paulo dentro do Morumbi tem um aproveitamento legal nesse início de temporada. Repito, vai oscilar? É óbvio que vai oscilar, gente. Não tem como, né? É óbvio que vai oscilar. Mas nesse primeiro momento o São Paulo tem que curtir, porque o São Paulo ontem era para ter massacrado o Grêmio, tá? Massacrado o Grêmio. Partida ali, boa partida do Marcos Antônio mais uma vez. É por isso que o Flamengo não tá largando o pé do cara, né? São Paulo já vai renovar o contrato dele, estender até o centenário, tá? O São Paulo vai estender o contrato dele até o centenário. Enfim, tudo isso a gente tá passando aqui para você. Bom, e aí com a expulsão, a gente achava que o São Paulo, bom, vamos se impor mais, vamos para cima. Eu acho que o Crespo tem um defeito assim, cara, ninguém é perfeito, obviamente, mas para mim é um defeito do Crespo. As trocas do Crespo, eu acho que não fez sentido, para mim não surtiu efeito, não fez muito sentido. O Tapia perdeu um gol, ele é a trave, né? A bola bateu na trave, voltou para ele, estou na trave aí, não foi para fora, e se enroscou tudo lá. O Tapia. Eu acho que era para dar uma oportunidade mais para alguns garotos da base que estão no profissional já ali relacionado, principalmente para o jogo. Era um jogo para você fazer isso, porque o Crespo está repetindo muitas substituições, né? Eu acho que Ferreirinha não dá mais, não tem como, para ter colocado ali o Luca, né? O garoto Luca da base, o Ferreirinha não dá mais. Então eu acho assim, porque o Luca ele joga nas duas, o Luca tanto joga na ponta direita como na ponta esquerda, tá? O Luca Marques. Então eu acho que você teria feito isso, né? Eu acho que ele demora muito ali para mexer e quando mexe o sentido, tem jogo que ele mexe bem, ele funciona, aliás, as instituições, as trocas dele, mas ontem eu acho que não havia muita necessidade. Seu Bobadilha que sentiu ali só um desconforto muscular, Bobadilha, né? E aí o Pablo Maia entrou e entrou razoavelmente bem, não assim, ou o Pablo Maia entrou não, fez ali o dele. Ele precisa recuperar a confiança, o Pablo Maia precisa se recuperar também ali, o Pablo Maia, para ser esse cara ali, quem sabe esse 5, né? Eu já disse aqui e não escondo de ninguém, falo nas minhas lives, falo nos meus vídeos, eu não gosto do Bobadilha ali jogando naquela posição. Eu acho que o Bobadilha não é para ser titular do São Paulo. Danielzinho e Marcos Antônio sim, são titularíssimos absoluto, não tem como, né, esses caras ficaram de fora. Há um entrosamento, há um elo de ligação já dos dois, há uma comunicação, uma química já desses dois, mas precisa desse camisa 5 para dar, né, essa liberdade pro Danielzinho, que jogou mais uma parte da ação ontem, e pro Marcos Antônio chegar mais à frente, certo? O São Paulo dominou o meio de campo, o Grêmio não tinha como ganhar a bola no meio de campo. O São Paulo dominou o meio campo, não tinha como. Eu acho que 2-0 foi pouco. Pelo que o São Paulo apresentou, pelo que o São Paulo rendeu, pelo que o São Paulo tentou, criou, foi muito pouco, né? Um Grêmio apático, um Grêmio sem saber sair das armas do São Paulo ali, porque o Rafael não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa sequer o Rafael fez. Aliás, ele não fez nenhuma, aquela que o jogador chutou, ele veio amortecida, né? Mas do contrário, vamos lá. O VAR chamou o árbitro para rever um lance da expulsão do Wagner Leonardo, zagueiro o zagueiro segurou o Caleri ia embora. O Caleri ia ficar de mano, né? Ia ficar de mano. Só que, cara, interpretação de vermelho, por isso que o VAR chamou. Mas ele resolveu manter
o amarelo e seguido o vermelho, tá? Bom, o Harry Macis, ele optou por manter o lançamento da camisa e autorizou o seu uso por 3 fatores. Muita gente não sabia, mas o Harry Macis, o presidente de São Paulo, optou para manter o lançamento da camisa, não foi ontem, diante do Grêmio, e falou os 3 fatores: prejuízo financeiro que o clube teria se engavetasse a camisa, certo? O problema é que isso geraria ao comércio varenistas que já tem as peças prontas para venda. Segundo o Harry Macis, falta de tempo para realizar a produção em larga escala de uma nova para levar uniformes com o desenho modificado. Informação trazida pelo jornalista André Hernan. Foi por isso que ele manteve ali, né? Ele manteve a camisa, o lançamento, né, da camisa, segundo ali o Harry Macis, presidente do São Paulo. O Caleri, ele atingiu uma marca de 50 participações em gols no Brasileirão pelo São Paulo Futebol Clube. Em 109 jogos, 89 como titular, 42 gols, 8 assistências, 50 participações em gols aí, o Jonathan Caleri. Jonathan Caleri, de volta, né, pelo São Paulo em 2025, 9 jogos e 5 gols. 2025, 26, não, só 26, o cara colocou 25. Tá um negócio aí meio bagunçado, hein? Nós estamos 25 ou 26? Vamos consertar esse negócio aí, nós estamos em 2026, né? 25, é? Eu que já tô botando 26, né? É 25. Vamos lá. Sei lá, 26, poxa, aqui acabou, o computador aqui já me avisou. E o cara colocou aqui 2025, né? São 9 jogos e 5 gols, não é isso? Do Caleri esse ano já? Que beleza. Deixa aí nos comentários, a sua opinião é muito importante, né? Bom, vamos lá. O Crespo enalteceu a boa atuação do São Paulo diante do Grêmio. Abre aspas para o Crespo, hein? Foi um prazer ver jogar. E ainda brincou que há muito tempo não terminava um jogo tão tranquilo. Pelo bom desempenho do time em campo, segundo o Hernan Crespo. Olha aí, né? Jogaço absurdo, né, do São Paulo ontem, faltou concluir chances que não foram aproveitadas. São Paulo jogou bem ontem, sim, jogou um jogo daqueles que o torcedor de São Paulo que estava no estádio, pouca gente, hein, 18 mil, achei pouco, não sabia qual motivo, razão, né, galera? São Paulo tá bem, já começou iniciando bem e vocês aí não apareceram, hein? Não estão comparecendo, tudo bem, horário, né, gente? É chato, né? 9h30 da noite. Fosse 18 horas, 18h30, né? 19 horas, 19h15, aí sim. Acho que daria mais gente, né? Daria mais gente. Mas, enfim, vamos lá. Com o resultado, simultaneamente, São Paulo dormiu na liderança, né? Com o resultado de São Paulo simultaneamente, porque o Bahia também tem 7 pontos. 7 pontos também o Bahia. Mas tem jogos ainda hoje para acontecer, né? No Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo está indo bem, começou bem, aproveitamento bem nesse início, tem que ser isso mesmo, pegar os pontos dentro de casa, somar mais pontos dentro de casa, mais pontos possíveis, né? Mais pontos possíveis dentro de casa. Aliás, eu queria aqui fazer ressaltar aqui, tá? Pegando a cara aqui com o meu amigo Ramon da São Paulo Digital. O melhor jogo do São Paulo na temporada, 2-0 contra o Grêmio, foi pouco. O justo seria 5, 6, aquilo que eu falei aqui. Uma partida bem sublime em todos os setores do campo. Mais de 20 chances criadas, jogadas com muita leveza e movimentação. Marcos Antônio e o Lucas foram sublimes, sem mais. Lucas Ramon, Danielzinho e Enzo Dias, motores pelas pontas e no meio. Sabino e Alan Franco seguros. Caleri e Luciano participativos e jogando bem. Aliás, todos jogaram bem. Crespo colocou o Grêmio na roda de Luiz Castro. Muita gente estava pedindo Luiz Castro no São Paulo, hein? Não esqueçam disso. Aqui eu não tenho memória curta. Eu faço live aqui, vejo que muita gente, o Luiz Castro, tá o Luiz Castro, tá aí o Luiz Castro. Mas é um bom treinador, obviamente, sim. É um bom treinador, né? É um bom treinador. Mas tinha muita gente pedindo Luiz Castro para ir no São Paulo, né? Vamos devagar, olha aí o Luiz Castro, enfim, tudo isso aí, ó. Beleza? Bom, e esse foi o nosso vídeo de hoje, só para atualizar vocês aqui em relação ao São Paulo. Caleri, Lucas e Luciano. O que você acha os 3 juntos aí
numa próxima aí, sequência para os três. O Crespo deve manter esse esquema com 3 zagueiros ou abrir mão de um zagueiro e colocar o Lucas ali no meio. Porque é nítido, se ele colocar mais um zagueiro, o Lucas vai sair do time, né? O Lucas vai sair do time. Para o jogo contra a Ponte Preta no domingo, ele deve mesclar o time. Né? O Bobadilla é dúvida, né? Que é o cara que ele confia. Né? Eu não gosto do Bobadilla, mas ele gosta de fazer o quê? Vamos torcer pro cara lá, né? Aí eu não gosto, sabe? Eu quero um 5 ali que seja o Pablo Maia, o Luan ou o Matheus Ferreira. De preferência o Matheus Ferreira, porque eu acho que quando o Matheus Ferreira jogar nesse time do São Paulo, ele não sai mais. O volante da base ali, o Matheus Ferreira, que veio do Vasco. Tá bom? Deixa o like, compartilha. Que partida, né, gente, do São Paulo? E deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder um só conteúdo, tá bom? Felizaço, Crespão da Massa. Um abraço do Chiquinho Faustino, radialista, para todos vocês. Domingo tem Ponte Preta, lá no estádio Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta já rebaixada, torcida única, time talvez bem mexido, mas o São Paulo precisa vencer para garantir a classificação para as oitavas de finais do Paulista. Só isso. Só depende do São Paulo. E aí? O que é que você diz aí? Fala no comentário. Deixa aí nos comentários. Você quer que o São Paulo vença? Então deixa aí nos comentários. Um abraço, gente, e até o próximo vídeo. Tamo junto.